Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto, hoje para falar sobre livro. Nesse mês de outubro é comemorado o Dia do Livro, no dia 29 de outubro, mais precisamente. E para falar um pouquinho sobre o antigo e moderno livro, a gente está recebendo em formato virtual aqui na TV Câmara a Patrícia Lima, ela tem graduação em Letras, é especialista em linguagem, cultura e mídia e também é autora de um livro. Patrícia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Patrícia, como é que surgiu a sua relação com o livro? Você que é autora de um livro, como eu falei, gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi esse encontro com a literatura. Olha, minha relação com um livro começa, sobretudo, com um amor pela leitura. Desde de adolescência, eu gosto bastante de literatura, especialmente literatura nacional. Fui bastante assim influenciada pelos meus professores de literatura e me expresso também desde a adolescência através de poemas e contos e crônicas. E também me vejo como uma escritora hoje. Publiquei em 2020 o livro O Amor é um Solo de Jazz, pela editora Patuá. E, além disso, organizei um livro chamado O Vazio Não Está Nem Quando é Silêncio, Vozes Femininas na Literatura. Foram 21 mulheres da região de Bauru que foram publicadas nesse livro. E, para além disso, eu estou sempre em contato com a literatura, porque eu estou sempre lendo, sempre produzindo, então é uma parte da minha vida muito importante. E como é que você avalia, Patrícia, essa relação da literatura com o Brasil? Eu tenho um dado aqui que, de acordo com a publicação Retratos da Leitura do Brasil, 52%, ou seja, 100 milhões de pessoas aproximadas no Brasil, se dedicam à leitura, sendo a Bíblia e os jornais mais lidos. A Uhum. Bíblia é um livro religioso, é claro, não deixa de ser um livro, mas tem aí o seu aspecto religioso. Como é que você avalia, você que gosta tanto da literatura, da leitura e dos livros, essa relação do povo brasileiro com a leitura é ideal? Olha, eu acredito que não seja ideal. Eu acho que nós temos que avançar muito no cativar do leitor, mas assim, eu acho que de alguma forma também os dados não captam a leitura que está fora dos livros tradicionais, como a leitura de livros online, outros tipos de leitura que agradam os jovens, por exemplo, como HQ, que também fazem parte de um tipo de leitura. Mas é claro que o Brasil, os níveis de leitura do Brasil estão muito aquém do necessário para uma sociedade, uma civilização educada, uma civilização crítica. Nós temos aí números em outros países que estão bem à frente. Mas eu acho que é um desafio que a gente, como brasileiro, a gente pode melhorar bastante esse cenário, sim. A gente tem que sempre que valorizar a leitura e valorizar a educação formal. De que forma, você falou uma coisa importante, de que forma que você acha que a leitura é capaz de transformar uma sociedade? Você disse que o país ainda está aquém para que haja essa mobilização, né, Uhum. dos livros na vida da nossa sociedade. Do seu ponto de vista, como isso poderia contribuir para melhorar a sociedade? De todas as formas possíveis. Eu acho que a leitura, ela, primeiramente, ela tem a ligação com a criticidade do pensamento. Então, quem lê regularmente é mais crítico em relação ao mundo que o envolve, à situação política, à situação social. E, além disso, a leitura nos torna mais empáticos. A gente consegue ler outras realidades que não são as nossas. E isso eu acho que é assim, um caminho muito único da literatura, porque consegue nos colocar, por exemplo, nos olhos de uma mulher indiana, né? De um homem, enfim, de uma pessoa que vive em situação de rua, até mesmo de um cachorro. A literatura pode nos colocar em diversas peles, diversos mundos diferentes que nós não conseguiríamos de outra forma. Então, eu acho que de maneira geral, assim, a sociedade se torna mais crítica e mais humanizada. Bacana. Agora, com relação à entrada dos jovens, né, as crianças na literatura, você falou que
se apaixonou porque gostava de ler. Nem todo Uhum, mundo tem esse gosto nato, né, Patrícia? Às vezes os pais têm sim, dificuldade, ainda mais hoje que a gente vive. Você falou até dos livros digitais, depois eu até gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje os jovens, eles nascem praticamente debruçados num celular e com tantas outras opções de entretenimento, né? Desde jogos, redes sociais e tudo mais. Como é que é disputar isso com os pais, né? Conseguirem colocar na cabeça dos filhos ou então instituírem o gosto pela leitura? Como é que você orienta nesse sentido para que os jovens possam entrar nesse mundo e acabar, né, consequentemente, melhorando a sociedade em que a gente vive? sim. Olha, eu acho que primeiro é entender o universo da criança, né? Contextualizar no mundo de hoje. O que interessaria um jovem, uma criança hoje, não é provavelmente o que me interessou lá na minha adolescência. Então, assim, uma leitura adequada, uma curadoria adequada, agradá-lo tanto ou mais do que os jogos, né? Claro que sempre vai ter vai ser uma competição acirrada, mas eu acho que precisa, num primeiro momento, a gente ter mais sensibilidade ao que o jovem gosta, porque existem vários tipos de livro que não são os tradicionais, que não são os cânones literários, que podem ingressá-los no mundo da leitura, e aí a gente não tem que ter julgamento de qualidade literária no primeiro momento, mas sim fazê-lo gostar, né, ter essa sensibilidade, e aí para que talvez no futuro próximo ele possa vir sim a se apaixonar pelos clássicos e literatura diversificada. Mas eu acho que falta isso um pouco. Às vezes as crianças são expostas a literaturas inadequadas para o seu momento de vida e para o seu interesse. Eu acho que hoje temos grupos, curadorias literárias infantis muito interessantes, e os professores também acho que estão mais atualizados em relação a isso. Então, eu acho que é um caminho possível. Legal. Com relação ao livro digital, você vê alguma diferença? Para quem utiliza o livro, é a mesma coisa? Hoje em dia, como eu falei, né, todo mundo com o celular na mão, facilitou você ter acesso também à leitura. Alguns aparelhos, inclusive, têm lá sua biblioteca, que você pode ir arquivando os seus livros lá e dando uma olhada de vez em quando. Como é que é essa relação Uhum. do livro digital hoje em dia, Patrícia? Eu acho que, olha, eu já fui muito resistente. Eu gosto muito de livro físico, o cheiro do papel, isso me agrada. Eu acho que os leitores em geral gostam, né? Mas eu não tenho mais resistência à utilização do leitor digital. Eu tenho diversos livros. Eu acho que facilita em relação, por exemplo, eu estou viajando agora. Eu trouxe o meu Kindle. Então, assim, se eu quiser acessar, sei lá, literatura argentina, eu tenho. Literatura brasileira, tenho. É mais fácil, né? Eu não tenho resistência a isso, eu acho que facilita, porque hoje as pessoas estão bem conectadas a, às redes. Eu acho que o leitor facilita, e o celular também. Eu conheço pessoas que leem pelo celular com tranquilidade. Eu acho que a leitura nunca é ruim. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor. E não acho que um vai excluir o outro, até porque nós tivemos aí um boom no crescimento de venda de livros durante a pandemia, livros físicos. Então, assim, o livro digital não veio para acabar com o livro físico, ele veio para complementar uma necessidade, uma demanda. Então, acho que quanto mais possibilidades de leitura, melhor. Muito bem, para a gente caminhar para o final aqui, Patrícia, eu vi que você coordena também um grupo de leitura Cevadas Literárias, que está em atividade aqui em Bauru desde 2017. Como é que funcionam Uhum. esses grupos e em específico o seu? Olha, o Cevadas, bom, grupos de leitura em geral, eles têm essa característica de escolha de um livro e reunião de pessoas, né, em um dado período do mês, enfim. Cada grupo tem sua periodicidade. O Cevadas Literárias, ele existe desde 2017 e ele nasceu para ser um clube em que nós pudéssemos discutir livros de uma maneira informal num bar. Nós queríamos ter esse espaço bem informal e bem assim, das pessoas poderem ir simplesmente, sem muitas amarras, simplesmente pelo amor ao livro mesmo. E o Cevadas a gente faz mensalmente, escolhemos um livro, já, já, já passamos para os interessados nas redes sociais e pelo WhatsApp, que nós temos um grupo.
E as pessoas leem esse livro e nós vamos discutir sempre na última terça-feira do mês. E aí as pessoas ficam à vontade para pedir um suco, pedir uma cerveja. É um ambiente de troca de afeto. A gente fez muitas amizades nesses 5 anos. O retorno tem sido muito bom. As pessoas relatam que gostam mais de ler, muitas vezes, as obras quando elas são compartilhadas. E aí a gente consegue trocar e ter diversas visões sobre o livro o que nós não teríamos provavelmente lendo sozinhos. Que bacana, né? Amplia o universo do livro, né? Porque é como você falou, cada um tem uma visão e às vezes você compartilhando isso, você tem uma outra percepção da história. Muito bacana. E quem quiser participar, como Exatamente. é que faz? É aberto? É aberto. Nós temos um Instagram, que é Cevadas Literárias, tudo junto. Temos um Facebook também, Cevadas Literárias. E quem tiver interesse pode mandar mensagem pelo Instagram. Se tiver interesse em entrar no grupo, que é um chat que a gente tem do grupo, Cevadas, a gente coloca lá e a pessoa consegue acompanhar mais de perto. A gente, às vezes, faz alguns comentários, manda alguns artigos sobre o livro do mês, mas, em geral, como a gente diz, é só ir. Se tiver interesse, última terça do mês, atualmente nós estamos fazendo no bar Coisa Boa, do chefe Moa, e nessa última terça de outubro nós estaremos lá. Quem tiver interesse é só aparecer. Muito bem, Patrícia. Quero agradecer demais sua participação com a gente aqui, dividir um pouquinho sua experiência, seu conhecimento com a gente. Muito obrigado e sempre que precisar, a TV Câmara está à disposição aqui para divulgar o mundo da literatura, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, André. Muito obrigado a Patrícia e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.